Nessa semana você vai ler mais um conto. E antes, reflita. Qual é a importância do conflito em uma história? Por que vocês acham que o conflito em uma história é importante? Abra um livro na página 18 e 19. Você vai ler mais um conto. Observe as personagens envolvidas na história, o conflito enfrentado por elas e o modo como ele foi solucionado. O título do texto é O Soldado Pacífico. Deem uma pausa no vídeo, façam a leitura silenciosa do texto e após a leitura do texto, nós iremos consultar o dicionário e encontrar o significado da palavra prado e da palavra guerra. Deem uma pausa no vídeo aí agora e façam a leitura do texto. Bem, vamos lá. Prado significa campina, pista para corrida de cavalos. Então, vocês vão circular no texto a palavra campo, porque a atividade pediu para vocês circularem outra palavra com o mesmo significado. Aí, vocês vão circular essa palavra aqui, ó, campo. No segundo ponto, pediu para sublinhar todas as palavras que são sinônimas da palavra guerra. Então, sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado. Então, vocês vão sublinhar batalhas, lutas e combates. Agora, vamos para a página 20. Na página 20 agora, nós vamos responder os itens da atividade 1 individualmente. Depois, vocês vão fazer a atividade 2, 4 e 5. Então, na letra A. No contexto do conto, o que quer dizer a expressão uma guerra normal e banal? Uma guerra normal e banal é uma guerra que ocorre no mundo real, né? É uma guerra que ocorre no mundo real. Então, é uma forma de se referir de uma maneira de diferenciar a guerra que ocorre nos contos de fada, né? Nos contos de outras guerras do mundo real. Isso não significa que a guerra e nem as suas consequências sejam banais. Como é a guerra nos reinos de faz de conta? A guerra entre os reinos de faz de conta, eles lutam entre si apenas o melhor soldado de cada reino. Então, luta o melhor soldado de um reino com o melhor soldado do outro. Na letra C, é uma resposta C, D e E, são respostas pessoais. Vocês vão responder, na opinião de vocês, por qual motivo o reino vizinho declarou guerra ao reino distante? E se você morasse num reino distante, também seria admirador do soldado pacífico? Por quê? Você concorda com o trecho final do conto em evitar uma guerra é muito melhor do que ganhá-la? Agora vamos para a questão 2. Quando acontece a história? Como você descobriu essa informação? Bem, muitos contos eles não têm tempo e espaço definido. O conto do Soldado Pacífico ele tem características dos contos de fadas tradicionais, como o uso do era uma vez e de lugares imaginários, como o reino distante e o reino vizinho. Então, quando que acontece? Não tem um tempo determinado. Então, a história acontece em um tempo indeterminado. E como que a gente descobre? Principalmente pelo uso da expressão era uma vez, porque ele não define o tempo nem define o local, que é uma característica de conto de fada. Questão 3. Onde se passam os fatos narrados? Você consegue localizar esses fatos no mapa de verdade? Bem, os fatos narrados eles se passam no reino distante e provavelmente no reino vizinho. Só que a gente não tem como localizar isso em um mapa. Por quê? Porque são lugares imaginários. Há duas personagens principais no conto. Quem são elas? Respondam aí. Bem, os personagens são o soldado pacífico e o soldado medroso. Questão 5. Quem são as personagens secundárias? As personagens secundárias são a rainha, as damas, os cavaleiros, os reis e os habitantes dos reinos, dos dois reinos. O conto e outros textos narrativos, eles apresentam alguns elementos principais. Quais são eles?
o tempo, o espaço, os personagens principais, as personagens secundárias, o conflito, a solução e o desfecho. O tempo é o momento, é a época, é a hora, o dia, o ano, se é no futuro, se é no presente, em que se passa a história. O espaço é onde essas ações acontecem, ou seja, o lugar. As personagens principais são aquelas que têm um papel mais importante da história. E as secundárias são aquelas que participam da história, mas não têm o papel mais importante. O conflito é o problema vivido pelas personagens. E a solução, que é a resolução do e que encaminha a história para o desfecho. Então, a solução é quando se resolve e o desfecho é o final da história. Qual é o conflito da história? Bem, o conflito dessa história é: o reino vizinho declara guerra ao reino distante. Esse é o problema que surge, o conflito. E que personagens elas são escolhidas para resolver esse conflito? As personagens foram o soldado pacífico e o soldado medroso. Qual foi a solução encontrada? A solução é que os soldados não lutam e selam um acordo de paz. A solução que foi encontrada, ela tem um desfecho positivo ou negativo? Ela tem um desfecho positivo, sim. Por quê? Porque eles não precisam lutar e os habitantes dos reinos eles não precisam vivenciar uma guerra para resolver o problema. Na questão 9, nós temos aí o adjetivo no superlativo, que qualifica o soldado pacífico e faz ser admirado. Quais são esses adjetivos no superlativo que vão qualificar esse soldado pacífico, né? Lembra que o adjetivo que é usado no grau superlativo para intensificar uma característica de um ser em relação a ele mesmo ou a um grupo de seres. Por exemplo, eu digo, Rita era muito feliz, ou seja, Rita era felicíssima, tá? Então, vamos lá. Quais são os adjetivos? Os adjetivos foram muito elegante, muito valente e muito forte. Que outro modo desses adjetivos podem ser escritos? Eles podem ser escritos como elegantíssimo, valentíssimo e fortíssimo. Na questão 10, cada personagem usou uma interjeição para diferenciar, para se referir ao cavaleiro. Usou de forma diferente. O que elas expressam? Então, uma disse, ó, o outro, ah, uau. Bem, quando eu digo ó, e uau, elas expressam admiração e surpresa, as interjeições. Agora, por que a palavra pacífico foi escrita dessa maneira? Por que ele separou a sílaba assim, ó? Pacífico. Bem, ele fez isso para dar uma ênfase à qualidade do soldado, para destacar que ele era muito pacífico. Bem, então nós finalizamos a página 21 e até a nossa próxima aula. Tá, mas não se esqueçam, o ponto de chegada tem uma atividade para vocês fazerem. Qual é seu conto favorito? Pensem em um conto que você gosta e responda as questões sobre ele. Qual é o título do conto? Qual é o conflito? Conflito é o problema que surge. Em que tempo se passa? Em que espaço as ações acontecem? Quem são os personagens principais? Qual foi a solução desse conflito? E por que você gosta desse conflito? Não esqueçam de enviar as respostas na plataforma. Vou colocar as perguntinhas lá também. Um beijo grande e tchau, tchau.